Corrigir simulado? É para corrigir? Eu nem vi o simulado de vocês, gente. Não, é que todo mundo, os professores estão corrigindo, gente. Depois assim, faz assim, eu vou dar uma olhadinha no simulado, e aí eu não tive tempo de ver ainda, e aí eu marco com vocês a gente corrigir isso daí, tá bom? Tava fácil, não tava? Pronto, Fácil. já tá vendo. Pessoal, então vamos lá, ó. A nossa aulinha de hoje, ela vai girar em torno dos vírus. Deixa eu só pegar a página aqui para falar para vocês. Estão na moda vírus, né, pessoal? A gente só ouve isso o tempo todo. É a 275. 275. Liga a televisão, fala de vírus, tudo é vírus, tudo é vírus, tudo é vírus. O professor montou aqui essa tempestade de ideias, e aí depois eu vou mandar o arquivo para vocês. Quem tiver impressora pode pegar e imprimir, ou então quem tiver talento, quiser copiar, também pode copiar no caderno, que eu acho bem legal. É um resumão de toda a apostila aí desse capítulo inteiro, tá? Nós vamos por partes, bem devagarzinho. Então, só para começar, esses desenhos bonitinhos que o professor pôs aí, eles são a morfologia externa de um vírus, tá? O vírus tem essa carinha mesmo, o vírus tem esse jeitão mesmo, porém, essas cores são totalmente fictícias. Eu fico vendo na televisão lá os desenhos que eles estão colocando em relação aos coronavírus, vermelho com azul, com sombra, com... Cara, aquilo ali é totalmente feito em computador, tá? Então, essas cores são feitas em computadores. E essas estrelinhas aqui, ó, tem um vírus com estrela, na verdade, é a ideia do coronavírus, se baseia nessas formas que tem em volta dessa estrutura circular, que não parece uma estrela, mas tem pontas, né? Por que chama coronavírus? Porque parece uma coroa, né? Então, é porque ele tem essas caras mais estilizadas, vamos dizer assim, parecendo joias, inclusive, né? Mas as cores não, tá, pessoal? Pode perguntar? Pra mim, o coronavírus parece mais um ouriço. Aquelas bolas lá que tem cheia de espinho. Pra mim parece um vírus. Tá? É que na ideia é assim, ele é um círculo com algumas pontinhas, e aí, se eu cortar isso, vai aparecer uma coroa, na verdade, e coroa em espanhol é corona, né? Então, é essa a ideia. Mas vamos lá, meus queridões. Então, aqui, só para começar, o que são vírus, né? Então, as características deles. Nós já conversamos lá atrás, quando nós estávamos falando sobre células, que os vírus, eles eram organismos acelulares, ou seja, não eram formados por células. Primeira característica, então, seres acelulares. Se eles não têm célula, significa que eles não têm aquele monte de estrutura, mitocôndria, retículo, lá eles não têm aquilo. Então, se eles não têm as estruturas que fazem as funções para eles não têm metabolismo, tá? Eles são sem metabolismo. Ele tem que fazer metabolismo, mas ele não consegue fazer sozinho, tá? Ele vai depender de um outro ser vivo para fazer isso para ele. Por isso que o vírus é desesperado para achar alguém, tá certo? A bactéria não, tá? A bactéria pode ficar escondidinha lá um tempo que ela quiser. O dia que você tiver desprevenido, ela vem e te ataca, tá bom? E aí, uma outra informação aqui é que o vírus... Oi? Nada, liguei o microfone sem querer. Ah, tá. Uma outra informaçãozinha, ó, é que aqui dentro de cada um desses vírus, eu acho uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA escondida. E aí é isso que ele vai fazer, galera. Ele vai pegar o DNA dele e colocar dentro da sua célula, dentro da minha célula. A minha célula vai achar que aquele DNA é dela a partir de agora. E o que ela faz? Ela começa a multiplicar esse vírus dentro dela mesma. E aí, mal sabe ela que o destino dela é a morte. Por quê? Para esse vírus poder atacar outras células, ele vai fazer o quê? Vai destruir essa própria célula aí que ele começou a ter que se multiplicar. Tudo bem? Tá? Então, características gerais do vírus... Características gerais do vírus. Nossa, tem uma pessoa fazendo academia lá, o Leonardo. São acelulares, não tem metabolismo próprio, mas possui o seu DNA ou o seu RNA. Bem,
Outra parte, vamos falar sobre a estrutura. Então, o que é o corpício do vírus, né? Ele não é aquela célula daquele jeito completinha, mas como que ele é? Então, essas aqui são informações em relação à estrutura de cada um deles. Tem dois tipos de vírus. Ó, esse vírus aqui é um vírus que parasita ou ataca seres humanos ou seres animais, no caso do coronavírus, tá? E aqui é um vírus que ataca bactéria, tá? Então é um vírus de bactéria, não é um vírus para ser humano. Se eu tiver contato com esse vírus aqui, pode ser que a gente já teve contato com ele, nada vai acontecer, porque não sou eu que ele quer, tá bom? Então, vamos estudar as características do corpo deles? Então, para começar, ó, ele é formado lá dentro, por um material genético. Olha o material genético dele aqui dentro, ó. Então, tem um DNAzinho lá dentro, material genético. Fora isso, ele tem um envelope, ou melhor dizendo, uma capa proteica ao redor. Ó a capa proteica aqui em volta, ó. Uma capa proteica. A gente chama essa capa de capsídeo, tá? O nome correto é capsídeo. O que é capsídeo? Uma capa proteica. E fora disso, pode ser que tenha tudo isso daqui, ó, que está em rosa até verde. O que é isso? É um envelope membranoso, tá? Então, é uma membrana que protege essa capa proteica e esse DNAzinho ou RNAzinho lá dentro. Então, as três partes que um vírus tem. Só isso, galera. Vou até desenhar aqui, ó. Um DNAzinho. Em volta do DNAzinho. Opa, cadê? Em volta. Oh, meu Deus, perdi. Então, um DNAzinho. Aqui é o DNAzinho. Em volta do DNAzinho tem uma capa de proteína. Tudo bem? Em volta da capa de proteína eu posso ter um envelope com algumas estruturas aqui. Por que servem essas estruturas aqui, esses ganchinhos do tal do coronavírus? Serve para ele fixar na célula hospedeira, tá? Ele consegue mais fácil se fixar, ele consegue mais fácil, por exemplo, se aderir a células diferentes. Então, esse envelope de membrana aí serve para dar maior... e sem contar também que protege ele para poder viver mais tempo. Aquele esquema assim, se você relar numa secreção, na saliva lá, você que tiver contaminada, porque se tiver essas membranas aqui em volta, essa proteção, menos vai ter chance do DNA desse vírus morrer, desse vírus se perder, ser destruído, tá? Então, um vírus que tem esse envelope, ele é muito mais resistente do que um vírus que não tem. Esse vírus aqui, ó, se você perceber, ele tem apenas o DNA lá dentro e uma cápsula. Tá faltando aqui em volta um envelope, porque ele não tem um envelope, tá? Ele não tem um envelope. Esse cara aqui não tem um envelope no redor dele. Beleza? Então, nós já vimos as características, nós já vimos a estrutura dele. O que nós vamos ver agora? Os tipos. Então, quais são os tipos de vírus mais comuns que a gente conhece por aí? Ó, nós temos vírus da hepatite. Então, a hepatite é uma doença viral. Temos até vacina para alguns tipos, porque a hepatite tem o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. São 5 tipos. Para alguns tipos tem vacina de graça na rede pública. Para outros tipos tem vacina paga e para outros não tem vacina ainda, tá? Febre amarela é uma doença brasileira e africana muito comum lá na região Nordeste, tá? Dependendo do lugar que eu vou viajar, tem que tomar vacina para febre amarela. Aqui nós não temos caso agora, já teve um tempo atrás lá com os macaquinhos, né, que transmitiam a febre amarela, no momento não. A dengue é causada lá pelo vírus que está presente no Aedes aegypti, né, que é o mosquitinho que carrega isso pra gente. A chikungunya... Professor, Diga. o que seria a febre amarela? A febre amarela, ela é como se fosse um tipo de dengue ou de gripe, porque ela é causada por um vírus também. É um vírus muito semelhante ao da gripe, tá? Com a diferença de que ele ataca algumas partes diferentes do corpo, inclusive ele ataca os glóbulos vermelhos. A pessoa perde os glóbulos vermelhos do sangue, e aí a pessoa fica mais
menos com essa cor de saúde, ela fica mais amarelada, por isso é uma febre amarela. A pessoa fica com uma aparência na pele devido à morte dos seus glóbulos vermelhos, tá bom? Mas são doenças virais, tá? Outra doença que você deve ter ouvido bastante é a chikungunya. O hantavírus não é uma doença que vocês ouvem muito, mas é uma doença séria, que no ensino médio a gente trabalha com ela. A AIDS é uma doença causada por vírus, o nome do vírus é HIV, tá? O vírus é chamado de HIV e a doença causada por ele é a AIDS. Eu tenho a doença catapora, que também é causada por um vírus. A herpes, aquelas feridinhas que acontecem na boca. Todo mundo pode ser que pegue isso porque bebeu no copo de alguém que tinha esse vírus. Não causa nenhum problema. O problema é quando a herpes, as feridinhas acontecem internamente em órgãos, porque aí pode ter complicações. Nós temos a rubéola, sarampo, cachumba, poliomielite, tudo isso daqui, ó. Catapora. Professor, Oi? você falou que você e o ensino médio trabalham com essa doença. Eu imaginei a doença indo para a escola para ela trabalhar com vocês. Eu não entendi. Fala de novo para mim, eu não entendi o que você falou. Não, você falou, lá no ensino médio, a gente trabalha com essa doença. Hantavírus, isso. Aí imagina a doença indo para a escola para ir trabalhar com vocês. Entendi. Eu e a doença chegando junto para dar aula. Já pensou a cena? Amiguinhos, ó. Rubéola. Oi. O que o hantavírus faz, os sintomas? Eu ia falar a mesma coisa. O hantavírus ele vai atacar alguns órgãos do seu corpo, e alguns órgãos vão perder a função. E aí essa pessoa, ela morre por falência múltipla de órgãos, tá? Por que a gente trabalha isso no ensino médio? Porque tem alguns termos que vocês não vão aprender, por enquanto, só lá na frente, e aí isso é importante para o caso de estudo de vírus, tá? Mas, se vocês tiverem curiosidade, vê lá no YouTube alguns vídeos de hantavírus, tá? Mas é nada demais, tá? Pessoal, ó, rubéola, sarampo, cachumba e poliomielite são doenças que a gente toma vacina quando nasce, tá? Até os 6 anos de vida nós tomamos vacina disso daí, ou a gente pega a doença e fica imune para esse vírus o resto da vida, tá? Cachumba pega uma vez só, sarampo e rubéola pega uma vez só, tá? A polio, aí ela já é perigosa, porque se eu pegar, deixa sequelas tremendas, tá? Então a polio é aquela do Zé Gotinha, sabe? Aquela vacina das gotinhas, ela combate a poliomielite. Outras doenças que vocês podem perguntar para mim, por exemplo, catapora, não é por vírus? Não é por vírus, é por bactéria, tá? As doenças que não estão aqui mais famosas é porque não é causada por vírus, causada por outros Professor. Tétano, por exemplo, também é catapora. Também é bactéria. Por que quando você pega a catapora e você está dentro de casa, dizem que você não pode sair? Tipo, Porque a catapora, ela coça. Aquelas feridinhas, ela coça. Ela é transmissível, não é? Eu já peguei também. Se eu coçar ela, e no sol vai ser pior, porque a tua pele vai sentir a luz do sol. Se você coçar, fica com cicatrizes que não saem, tá? Tem pessoas que têm marca de catapora até hoje. Então, eu tenho marca aqui nas costas, assim. É pequenininha, mas eu tive. Eu não sei se essa teoria da minha mãe tá certa, mas tudo bem. Ela falou com a médica, parece. Aí eu falei, mãe, mas eu posso ir na médica? Porque fala que não pode ser na rua. Ela falou, não, mas como você pegou fora de casa, você pode. Isso não fez muito sentido na minha cabeça. Eu acho que esse negócio de pegou fora de casa, pegou dentro, não é indiferente, tá? Porque a coceira vai dar de qualquer jeito, vai dar, tá? Tudo bem? Pessoal, eu achei até uma outra estranho, que porque não coçou tanto. Tipo, coçou um pouquinho no começo, mas depois eu me acostumei muito rápido. Não sei por quê. Eu nem lembro quando eu tive, que eu era bebê. Tá muito ligado a tá muito ligado a esse negócio de você ficar no sol, tá? O sol, ele te dá a vontade de coçar maior, tá bom? Pessoal, ó, a raiva, que é uma doença que é transmitida pelo cachorro, mas é um vírus que se aloja no cachorro, e que se ele te morder, ele passa isso pra você e ela é mortal, uma doença que você pode morrer por causa O que é isso que eu não entendo? Então, o que a raiva faz no do cachorro corpo? pegar raiva, né?
A raiva é uma doença onde ela ataca o sistema nervoso do cachorro e ele começa a ter crises, por exemplo, de epilepsia, de tremer, assim e tal. E aí, por ele ter esse tipo de crise, ele pode salivar muito em excesso, né? E aí a gente vê a espuma saindo da boca dele no momento das convulsões, da crise, e aí parece, né, que tá nervoso e tal, né? Ele E pode aí, morrer. por que tem raiva? Pode o quê? Morrer? Pode morrer. A raiva mata tanto o cachorro como mata a gente. Se eu não me engano, até ele. Eu acho que se o seu cachorro for diagnosticado com raiva, eu acho que ele é até sacrificado, se eu não me engano, não sei, tá? Mas a raiva é uma doença muito séria, assim, dos animais, tá? Ele tem que vacinar todo ano eles, né? Aí outra doença é o Zika, a Zika vírus, né? A Ebola, os tanto vírus da gripe que nós conhecemos por aí, ó, o mais famosinho que vocês falam muito é o H1N1. H1N1 é o vírus da gripe, tem a vacina da H1N1. E aí o novinho, que nem tem na apostila ainda de vocês, porque é novo, o Covid-19, né? Também é um tipo de vírus que causa corona lá, né? O coronavírus, tá bom? Tudo bem, pessoal. Então, o professor falou para vocês características dos vírus, a estrutura do corpo deles e os tipos mais comuns aí de doenças virais. E agora, a maneira deles se reproduzirem, porque um vírus sozinho não é nada. Ah, se eu pegar um vírus no meu corpo, minha célula vai lá, mata esse vírus, acabou. Se esse um vírus rapidamente não virar 2, não virar 3, não virar 4, ir crescendo e se reproduzir, ele não vai te contaminar de jeito nenhum. Você não vai morrer por causa dele, porque o ideal é ele se reproduzir. E ele só consegue fazer isso dentro do corpo de um outro ser vivo. O vírus, ele não tem metabolismo, então ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele vai se reproduzir apenas dentro de outra célula. E aí ele escolhe células de animais ou vegetais ou até células de bactérias. Por exemplo, como eu disse para vocês, isso daqui é um vírus de bactéria, tá? E então, pessoal, esta é a grande frase em relação aos vírus. Os vírus são parasitas obrigatórios. Um vírus inteligente não quer matar o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, rapidamente ele vai ter que achar um outro corpo para ele ficar. Coronavírus é o vírus da gripe, por exemplo, que não mata a pessoa. O vírus da gripe fica lá causando a doença e se reproduzindo, e aí você passa para outra pessoa, e aí a outra pessoa também se contamina, se reproduz lá dentro dela, passa para outra. Então, um vírus inteligente, ele não mata o ser vivo, tá? Professor, eu sei que é uma pergunta um pouco boba, mas assim, é estranha. É tipo, como que o vírus meio que morre, sabe? O vírus, ele morre quando o meu organismo para de deixar ele se multiplicar dentro de mim. Então, é como se eu cortasse os mecanismos dele invadir outras células. Então, ele tenta invadir aquela célula e ele não consegue. Ele tenta invadir aquela e ele não consegue. Aí, ele fica sem se alimentar, ele fica sem reproduzir, ele some, tá? Aí, a minha célula se alimenta dele, tá? Oi? Professor, uma pergunta. Tipo, o vírus, ele vem pro seu corpo e tal. Por que ele necessariamente tem que ser uma coisa ruim? Por que ele não pode vir pro seu corpo e causar alguma coisa boa? Ou não causa nada? Na verdade, isso. Aí o que você falou é verdade. Coisa boa no meu corpo ele não vai fazer. O que ele pode fazer é nada, tá? Nada. Então, assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a pessoa que adquirir o HIV, não quer dizer que essa pessoa vai morrer. Porque se essa pessoa fizer tratamento e tal, ela vai viver um tempão com o vírus lá dentro, não fazendo nada para ela, tá? Se um dia essa pessoa parar de tomar o remédio, aí sim, aí ele se multiplica tanto que a pessoa não aguenta e morre, tá? Mas, se ela toma medicamento, ele fica lá dentro dela. Então, assim, o vírus, ele pode não fazer nada, só que ele quer se reproduzir, e aí ele se reproduzindo muito, as células começam a ser destruídas. Por quê? Para ele sair de uma célula, ele tem que romper, tem que estourar ela, e aí ele acaba matando várias células do indivíduo. Tá bom? Então, meus amigos, se um dia eu perguntar para vocês, características gerais dos vírus, são essas 3, ó, essas 4. Eles são acelulares, não possuem metabolismo próprio, têm material genético, mas eles são parasitas obrigatórios. Professor, só um pouquinho. O professor colocou, ó, da mesma letrinha daqui, ó, porque tudo isso aqui, ó, são as características principais que nós temos dos vírus, tá? Diga.
Por exemplo, estão falando que se sair uma vacina do coronavírus pode curar quem está doente, mas se dá uma vacina em uma pessoa que já tem o vírus, não piora a situação da pessoa? A vacina, ela é para prevenir, entendeu? Então, assim, então quem não pegou a doença ainda vai tomar a vacina para não pegar. A vacina não é para tratar, entendeu? Então, aí tem vários tipos de vacina, tipo essa que você tá pensando, que é injetar uma pequena quantidade de vírus pro seu corpo reagir, Sim, é isso. pioraria. Mas Professor, aí tem aquela que tipo, você já pega os anticorpos e coloca na pessoa. professor, Aí, ó, espera só um pouquinho, pessoal, deixa a pessoa que tá falando terminar. Tá, eu vou só explicar o que ela falou. Ela falou assim, ó, as vacinas, elas vão colocar em vocês pedacinhos de vírus enfraquecidos, ou então só, né, coloca na pessoa, e aí a minha pessoa vai me defender eu vou começar a defender contra aquele vírus no futuro, tá? Então isso é a vacina. Quando eu já tenho o vírus, eu quero combater, aí vai colocar já a defesa dentro de mim. E aí, nesse caso, a gente não chama de vacina, a gente chama de soro, né? Não é aquele soro transparente que a gente toma lá na veia, é um soro terapêutico, é um soro como se fosse um remédio. Então, dentro dele já tem a defesa. Então, aí vai entrar no seu corpo o soro, vai encontrar os vírus e vai matar os vírus para você, entendeu? Então, é como se fosse um remédio já. ô professor, Perguntas? e quem Oi. pegou e se curou, que vacina que vai dar? Vai dar a mesma vacina que você falou primeiro? Ou não dá nenhuma? Essa questão de quem pegou e se curou é o seguinte, hoje em dia, vamos supor, se eu já peguei esse vírus e me curei, significa que meu corpo já conseguiu combater ele. Se eu pegar novamente ele, pode ser que meu corpo sozinho já me defenda, então eu nem precisaria de vacina, tá? Só que parece que não está confirmado ainda se a pessoa que já teve coronavírus, se está imune agora. Se ela não estiver imune, então ela vai ter que tomar uma vacina, tá? Para poder ficar imune ao coronavírus, tá bom? Tá. Mas não tem nada ainda dito sobre isso, são apenas estudos, tá bom? Bem, aí, ó, a parte aqui que nós temos agora é a importância. A importância dos vírus, mas tem importância para vírus? Então vamos começar. 2 tipos, tem as doenças. Importância, na verdade, é qual a ligação dele com os seres vivos, vamos entender. Então, em relação à médica, a importância médica, as doenças. Qualquer doença causada por vírus, pessoal, ó, é chamada de virose. Se o médico te falar que você está com virose, é porque é uma doença de vírus. E se for bactéria, professor, o que ele fala? Você está com infecção, tá? E aí, qual que é o remédio que combate uma virose? É um antiviral. Então, pode ser um antigripal, ou um monte de remédio, tá? Combater vírus é um antiviral. E para bactéria que causa infecção, o que combate bactéria? Antibiótico, tá bom? Então, aqui estamos falando de virose. Para começar, como que eu posso pegar um vírus? Esquece o vírus, vocês vão ver que vários aqui tem a ver com a coronavírus, mas esquece, tem qualquer vírus. Como que eu posso pegar? Primeiro, ter contato com uma área que esteja aberta, uma área lesionada. Então, por exemplo, assim, ó, um cachorro veio e me mordeu aqui. Ele fez um ferimento na minha pele. A saliva dele vai cair no meu machucado, o vírus vai entrar na minha pele. Ou então eu fiz um corte, e aí de repente alguém espirra, e aí vem o corte, entra aqui, e aí, então, uma área lesionada é uma área aberta para pegar vírus. Outra coisa, contato com fluidos corporais. O que são fluidos corporais? São líquidos. Então, urina contaminada, saliva contaminada, suor, em alguns casos, sangue contaminado. Então, tudo que for líquido que sai do seu corpo pode conter o vírus. E se eu tiver contato com essas minhas áreas abertas, eu vou me contaminar. Terceiro, contato direto com a saliva ou gotículas de pessoa. O que é isso? Eu relei em algum lugar que alguém passou e espirrou. Eu levo isso aqui e vou coçar meu nariz. Eu estou colocando o vírus no meu nariz. Eu vou pôr na boca a mão. Eu estou tendo contato direto com uma secreção que tinha um vírus, tá? Então, ou se alguém espirrar aqui,
E aí eu respiro o espirro, sem perceber. Vocês sabem que quando a pessoa espirra, ela espalha para todo lugar, né, as gotículas. E aí você faz... Você respira assim, você puxou esses vírus que estavam no ar espalhados, tá? Contato sexual. O que é o contato sexual? Quando existe a relação, nós temos trocas também, sem gracinha, por favor, trocas de fluidos também. Então, esses fluidos sendo trocados entre os parceiros, também pode conter vírus armazenados. Consumo de água ou alimentos contaminados. Vocês ouviram várias vezes isso agora do corona. Higienizar muito bem os alimentos. Não posso pegar uma maçã que eu comprei lá no mercado e chegar e comer ela. Fora toda a noção de higiene, de sujeira, isso daí pode ter sido tocado por alguém que tinha algum vírus na mão e ficou lá um tempo. Enquanto não tiver no sol, tiver seco, não vai morrer, tá? Tem que bater muito calor para matar para destruir o vírus, não morrer, tá? Professor, Ou então, oi? isso daí tem a ver com aquelas coisas que se alguém tá doente não pode beber no mesmo copo a água? Sim, sim. Não pode beber no mesmo copo, não pode comer no mesmo talher. Às vezes não pode nem usar a mesma roupa, tá? Porque se a pessoa tá falando aqui em cima, tá saindo aqui, mesma roupa sem lavar, tá? Mesmo copo sem lavar, mesmo talher sem lavar, tá? Porque aí tá saindo lá, uma blusa de frio, por exemplo. Aí você empresta para outra pessoa, então você guarda sem lavar. E aí a pessoa falou o dia todo aqui em cima, pode ser que tenha caído o vírus e ficado nela, tá? Tudo bem? Professor, Oi. agora eu entendi porque os médicos, toda vez que você vai lá, ele fala que é virose. É porque tudo é causado por vírus, muitas vezes, né? Tá no ar, né? Professor, HIV Oi. é uma No virose, mercado. coronavírus é uma aí virose. você chegou lá, você foi sem luva, mas você foi de máscara, né? Aí você trouxe as sacolas na mão, você pegou os produtos com a mão. E, tipo assim, então você já relou nessas coisas. E, sabe, entendeu? Porque, tipo, eu sei que tem que desinfectar, mas você já relou nas coisas, deu pra entender? Tá, deu para entender. Sabe o que acontece agora? Então, assim, eu saí de casa hoje e eu relei em maçanetas, eu relei em sacolas, eu relei num monte de coisinha. Eu não posso relar a minha mão na boca ou no meu olho. Por quê? A minha boca e o meu olho são portas de entradas. Eu tenho lugares abertos, que aí eu posso me contaminar. Mas eu fui no mercado, eu escolhi um monte de coisa no mercado, eu fui na sacola, passei no caixa, eu passei lá o dedinho lá na maquininha do cartão, eu abri a porta do carro. Tudo isso sem pôr a mão na minha boca ou no meu olho. Se eu chegar na minha casa e eu lavar a mão com álcool em gel, eu lavar bem lá as unhas, aquele esquema sério e tal, não sei o quê, eu já estou matando esses vírus. Por isso que as pessoas falam, o ruim não é você relar, o ruim é você relar e pôr a mão na sua boca. Aí que está o problema, entendeu? Por isso que algumas pessoas estão usando luva. São pessoas que, de repente, na mão tem alguma abertura. Vamos supor que eu tirei uma pelinha do meu dedo aqui, que eu mordi e tem uma pelinha. Tá doendo. Aqui tá aberto. Se eu relar essa mão em algum lugar, aí sim eu já posso pegar direto. Já limpo na mão, limpo na boca a mão. Deu para entender qual é a história? Você pode relar, mas tem que higienizar antes de pôr a mão na boca, né? Professor, se eu, por exemplo, for apertar o botãozinho do álcool em gel para soltar o álcool em gel na minha mão, eu tô me contaminando com o vírus que tá em cima do pote. Mas ao mesmo tempo você tá se limpando, porque quando você rela, já cai no álcool. Você apertou, se contaminou. Aí você passou o álcool em gel, você já se esterilizou, tá? Então, aí, se eu, por exemplo, tiver um machucado, aí já peguei, já me lasquei. Ah, mas olha, eu não sei, vamos supor, se eu pôr a mão, não sei se vocês estão me vendo, né? Mas se eu apertar o botãozinho com a parte de baixo do meu dedo ali, dificilmente tá machucada. É mais próximo à unha, né? Aí eu passo com a parte de baixo, assim, eu aperto, eu não tô me contaminando nesse caso, tá bom? E outra coisa, é muito rápido, você tá apertando e tá passando já o álcool no seu mão, então não dá nem tempo de entrar no seu machucadinho. Fala. Eu fiz uma cirurgia, né, esses dias atrás, e eu tava no hospital. A chance de eu ser contaminada por alguma coisa que estiver lá é grande ou é pouca? Porque, assim, eu tomei todos os cuidados, eu fiquei com a cicatriz fechada,
Mas, assim, tinha muito contato, porque meu quarto era dividido com uma idosa. Então, tinha muito... E ela estava também com ela tinha feito uma cirurgia na barriga, estava aberta a barriga inteira dela. Ela estava com bolsa de colostopia também, então tinha alguma chance? Sim, ó, por isso que é aquela história, né? Evitar de, neste momento, ir para o hospital. Evitar, neste momento, de ir tratar qualquer coisa no hospital. Então, assim, eu tô com dor de cabeça, não ir, porque lá tem muito mais chance de ter o vírus lá guardado. E aí, você tá com um machucado aberto, você tá com alguma coisa ali, uma porta aberta de entrada, então você tem chance maior, sim. Porém, possivelmente eles testam essas pessoas mais idosas que estão ali, mas era um ambiente hospitalar e tal. Se você não teve sintoma, quer dizer que você não foi contaminado, tá? Mas sim, se eu tiver uma ferida aberta na minha perna aqui, ficar andando pela rua, a chance é muito maior, tá? De um vírus do ar vir sentar na minha perna, tá? Pessoalzinho, o último aqui, ó, é um que a gente conhece também bastante, que é a picada de mosquitos contaminados. Então, o que é? Os mosquitos pegam os vírus e aí eles não ficam doentes, eles ficam apenas carregando os vírus. A hora que ele for picar a outra pessoa, a saliva dele ali contém os vírus e aí ela passa para a minha corrente sanguínea os vírus que estavam neles. Então, quem que causa isso? Febre amarela é por picada de inseto, a dengue é por picada de inseto, chikungunya, picada de inseto, zika, picada de inseto, tá? Várias doenças causadas por insetos. Bem, e o tratamento, foi o que o professor falou agora há pouco, então eu tenho as vacinas que vão fortalecer a imunidade, então, para o cara não pegar a próxima vez, né? Então, eu não vou pegar de novo essa doença, ou, se eu já tenho a doença, não tenho o que fazer, eu vou tomar um antiviral. Ó, tem ninguém que está com o microfone aberto aí. O que é o antiviral? O antiviral não deixa o vírus continuar se multiplicando no seu corpo. Como que ele se multiplica mesmo? Pegando outras células. Se ele para de multiplicar, é porque ele não pega novas células e você consegue ficar saudável, tá bom? Então, os antivirais fazem isso. Por isso que, às vezes, eu tô com uma gripinha, assim, tá começando o sintoma de gripe, eu posso tomar meu antiviral já, que não deixa aquele vírus se multiplicar tanto no meu corpo. Galera, então aqui nós aprendemos a importância, entre aspas, tá, dos vírus em relação à parte de saúde. Agora, nós temos também uma importância ambiental. O que é uma importância ambiental? É porque alguns vírus são utilizados... Oi? Alguns vírus são utilizados de propósito para poder me ajudar na natureza em algumas coisas. Olha que legal. Então, o que é isso? Podem utilizar vírus para duas coisas. Para controle biológico, ou seja, para controlar alguma coisa que está se multiplicando muito rapidamente, por exemplo, uma doença em outro ser vivo, ou então, tratamento de esgoto. Olha que legal. Controle biológico. Estão usando vírus, eles estão pegando vírus que atacam bactérias, ou então que atacam alguns insetos, que vão lá nas plantas da agricultura, que comem as plantas, que destroem as plantas, e eles pulverizam a plantação com vírus. Aí os vírus caem nas plantas, só que eles são parasitas dos insetinhos que estão nela, vamos por da joaninha que está comendo o feijão. Aí o vírus ataca a joaninha e o feijão cresce sem o predador que estaria comendo ela. Então, as pragas da agricultura são contaminadas forçadamente porque o agricultor ele pulveriza vírus. Isso é chamado de controle biológico. Outro exemplo, por exemplo, tem aqueles cais, sabe o que é cais? Tipo um porto, onde saem barquinhos para pescas nas praias, assim, que são cheios de concha grudada, cheio de seres vivos. Tipo um pier.
É um pier, é essa palavra. E aí os troncos do pier é cheia de ostra, de mexilhão grudado e tal. Então, os mexilhões, eles gostam de viver presos lá em rochas ou troncos, o que for. Só que, às vezes, eles grudam nos barcos. E aí, toda vez o cara tem que tirar o barco para limpar o barco e tal, arrancar, porque chega a tal ponto que a hélice do motor não gira mais, de tanta craca que tem grudada. Existem alguns lugares, algumas empresas que vendem vírus que atacam esses seres vivos e aí eles morrem. Pessoal, isso é para a natureza, isso é bom? Não, né? Para a natureza você forçar um ser vivo a morrer só porque para não te atrapalhar, isso é complicado, né? Por exemplo, as pragas agrícolas, o cara perde dinheiro, porque a plantação dele é atacada por uma praga. Ele perde todo o milho dele, por exemplo. Aí, o que ele faz? Eu tenho que vender meu milho, eu estou perdendo meu milho, ele faz esse tipo de tratamento biológico com o vírus, tá? Perguntas, mas o vírus não chega no milho? Não é um vírus de milho, por exemplo, é um vírus de insetos. Esse vírus não pode dar um problema para os seres humanos? Não, é um vírus de inseto, tá bom? Então, eles vão trabalhar com um vírus que causa lá problema no inseto e não em mim. Tudo bem? E aí, o último, isso aqui é muito moderno, muito, muito moderno. O esgoto, ou seja, a água que sai da sua casa e tal, ele cai lá numa lagoa de tratamento de esgoto, né? E essa lagoa, às vezes, ela tem que ser tratada para a água dela ficar limpa e poder ser devolvida na cidade, devolvida num rio, por exemplo. Só que em alguns lugares o esgoto não é tratado, ele direto é devolvido nos rios. E aí muitas vezes os peixes morrem, se alguém vai lá nadar pode pegar uma doença. Então assim, é ilegal, né, devolver esgoto em lagoas públicas, quando você vai para a praia, depende da praia que você vai, alguns lugares até tem no mar mesmo o esgoto sendo largado. E aí, nesse esgoto pode ter bactérias. Essas bactérias são patogênicas. O que é ser patogênica? Causam doenças. As pessoas, os biólogos, e os cientistas, o que eles fazem? Eles pegam esse vírus que o professor mostrou aqui para vocês, os bacteriófagos, são vírus que atacam bactérias, e eles administram, eles jogam, eles soltam, eles pulverizam na água. E aí, as bactérias da água são atacadas por esses vírus aqui de bactéria. E aí elas morrem. Então, o tratamento de esgoto utilizando vírus é uma modernidade, mas é real. Ele mata a bactéria do vírus. Se tiver outras coisas, tiver outros poluentes tóxicos, isso não, tem que ser tratado de outra maneira. Mas a bactéria, por exemplo, ela não morre a bactéria se eu filtrar a bactéria, ela não vai morrer, continua viva a bactéria. Já o vírus mata ela, tá? Então, olha aqui, tratamento de esgoto, combate de bactérias patogênicas com vírus bacteriófagos, que é esse vírus aqui, o bacteriófago é esse daqui, tá? Então, com os vírus bacteriófagos nas ET. O que é ET? Estação de tratamento de esgoto, tá? Isso é uma ET, beleza? Pessoal, oi, pode falar. Eu tenho duas perguntas. Tem vírus que atacam outros vírus? Sim, nós temos vírus que atacam outros vírus, porém, ele não é um vírus, por exemplo, assim, ele usa um outro vírus como um mecanismo de infecção. Vamos supor, eu sou um vírus muito fraquinho, eu não consigo entrar numa outra célula. Eu uso um outro vírus para eu e ele juntos atacarmos uma única célula, entendeu? Então, É como se os dois tipo, se vírus se junta. juntassem. Isso, é isso. Entendeu? Que ele não está atacando, ele está simplesmente fazendo com que o outro coloque ele junto lá dentro. Mas mesmo eles dois sendo diferentes? Porque lembra que é apenas uma cápsula com DNA? Como é uma cápsula com DNA, então assim, vai ser uma cápsula com 2 DNAs, entendeu? Eu tenho a segunda pergunta é que, tipo, se a gente pega uma doença de bactéria, a gente pode usar um vírus que ataca bactérias para se curar? Não. Sabe por que não? Porque
você tem que pensar que esse vírus, cara, não sei, tua pergunta é meio doida, né? Mas talvez pode ser, se você usar um vírus que você combata as bactérias, mas vamos pensar que você está com o teu organismo tão fraquinho, você vai pôr mais um vírus. Não sei te dizer, mas eu acho que ninguém faz isso não. O melhor é você tomar o antibiótico, que vai não permitir que a bactéria se reproduza também. Porque a bactéria, a cada 20 minutos, ela vira duas, né? Então, se você cortar isso daí, automaticamente ela morre. Porque você tem que pôr um vírus, esperar atacar as bactérias, né? Beleza? Obrigado. Nada. Alguma pergunta? Não? Ó, pessoal, essa tela aqui são as atividades da gente. Nós vamos ver aqui rapidinho elas, tá? Vão todo mundo lá na página 277. 277. Acharam? Tudo bem? Todo mundo pegou? Sim. Liga as câmeras aí que eu quero ver. Liguem as câmeras aí. Ó, na página 277 tem uma imagem desse vírus aqui, ó. Tá vendo esse vírus aqui? A mesma imagem dele. Parece uma aranha. Oi? Ele tá perguntando pra você. Parece aquelas aranhas que ficam no teto de casa que, Parece. que é pernuda. Parece mesmo. Na internet tem até umas imagens desse vídeo real, assim, é isso aí, parece uma nave espacial, assim. Aí ele senta na bactéria, e tá vendo essa cauda aí que tem um funilzinho meio laranjado? Ele injeta isso dentro da bactéria, e aí lá em cima o DNA dele escorre e cai na bactéria, isso daí. Tem na internet essas imagens aí, pessoal. Mas, ó, olha o que ele pede para vocês aqui. É para você identificar nesse modelo abaixo, que é um bacteriófago, o nome das estruturas que tem as letrinhas aí. Tem um monte de linha. Ele quer saber só o nome do A e do B. Nós aprendemos. Como chama o A e B? Não respondam. Como chama o A e o B? O A é o que está lá dentro, é aquele espiralzinho. E o B é o que... Não, é o contrário. O B é o que está lá dentro, o espiral, e A é o que está em volta. O senhor até desenhou no meio ali uma hora, ele desenhou. Vai lá, pode fazer agora aí. Olha lá, o professor desenhou aqui de novo no cantinho para vocês verem. Tá horrível, mas dá para entender. Aqui, ó, desenhou aqui. Então, pessoal, ó, o A é isso aqui em volta e o B é o que está lá dentro em espiral. Eu vou escolher alguém para ler para mim a resposta. Vamos ver. Vamos ver quem eu vou escolher. Nossa, a Ana Luísa fugiu. É a atividade 1, né? A Ana Luísa fugiu. Tá. O Igor! Professor, tô fazendo ainda. Então tá, então eu vou esperar o Igor. Posso falar? Ah, tá, vai esperar. Deixa o Lucas falar. Vai, Lucas, então fala aí, Lucas. Valeu, Igor. O A é DNA ou RNA, o B é a cápsula. Ou o contrário, né? Ô, professor, não é o B que é o DNA? Então é o contrário. O B é o DNA ou RNA e o A é a cápsula, tá? Então, A é a cápsula. Ó, o A, que é isso aqui de fora, é a cápsula. E o B, que é o de dentro, é o DNA ou RNA. Beleza? Todo mundo fez? Essa da primeira aí? Sim. Então, pula lá na página 280. Idade do Fábio. Acharam 280? Lá na 280 tem 5 frases.
é para eu colocar verdadeiro e falso no que está certo e no que está errado. E as que você colocar falso é para você explicar por que está falsa. Por exemplo, no 7º A só tem meninas. Falso. É falsa, pois no 7º A nós também temos meninos. Pronto, eu corrigi a frase, entendeu? Então, olhem as frases. Eu vou falar, só marcando aí se é verdadeiro ou falso, só isso. A primeira. Oi, quem quer perguntar? O cachumba é uma bactéria ou ele é um vírus? Calma, nem cheguei nisso ainda. Vamos lá? Ó, a primeira pergunta. Lavar as mãos periodicamente pode ser uma forma efetiva de se prevenir do vírus da dengue? Que Então, periodicamente? É normalmente usada no dia a dia. No dia a dia, para você não pegar dengue, você tem que lavar a mão? É isso? Não, porque Constantemente, Igor. Não é pra falar por quê, gente. Não responde. Não responde. Então, assim, ó, na 280, lavar as mãos todo dia é uma forma de prevenir do contato do mosquito da dengue? Tudo bem? A próxima, não é para responder, Nicolas. A próxima. A vacina contra a cachumba é uma forma de prevenção, pois ela inativa os vírus que causam essa doença. Então, assim, ela vai chegar no seu corpo e vai inativar. Ela destrói. Ela vai chegar no seu corpo. Você chegar lá e falar assim, eu quero tomar a vacina da cachumba. Aí ele chegou no seu corpo, a vacina vai destruir o vírus da cachumba do seu corpo? Ou ele vai fazer com que no futuro você não pegue, entendeu? Uhum. Eu chego lá com meu filho, falo assim, ó, meu filho vai tomar a vacina da cachumba. Aí a mulher fala, ah, então tá, peraí que nós vamos destruir rapidinho os vírus da cachumba. Ué, mas ele nem tá com cachumba, entendeu? A C. O uso de preservativos do tipo camisinha, ele é uma das melhores formas de se evitar o contágio pelo vírus da herpes genital. É uma ferida que tem nos órgãos genitais, pênis e vagina. Vocês acham que a camisinha ela é capaz de não deixar relar os dois órgãos? A camisinha faz isso, ela não deixa os dois órgãos se encontrarem, tá? O pênis não rela na vagina, tem uma barreira no meio. E aí, se tiver uma ferida no pênis ou na vagina, essas feridas também não vão se encontrar. Então, essa, pessoal, ela é verdadeira, tá? A letra D de Danoninho. Matar animais silvestres, ou seja, macacos, animais que vivem nas florestas, matar eles é uma forma de prevenir o ataque de vírus que tenham neles? Eu tenho que matar o animal, vamos supor, o macaco está contaminado com o vírus da dengue, da febre amarela. Vamos matar o macaco? Mas pode responder? Não é essa. Pode responder, claro, estou esperando. Então. Professor. Não, porque se você matar o animal, Não, né? talvez até o contato com o cadáver do animal proporcione a disseminação da doença. Paulo. Isso, é o quê? É para responder na apostila, não para o povo da sala. Não, é para responder na apostila, tá? É, depois pessoal. Foto aí eu vou ler as fotos. Eu tô só explicando para vocês fazerem junto comigo, tá bom? Ô, professor. Oi. Eu tenho uma pergunta. Esses animais silvestres, a gente pode ter eles em casa, tipo o bico-leão dourado? Porque tem gente que tem macaco em casa. Mas então, o problema dos animais silvestres, Duda, é que eles têm doenças que passam para nós. E essas doenças que eles passam para nós, algumas não têm vacina, então pode ser que a gente se contamine por causa deles. Ah, professor, mas ele é tão limpinho, eu dou banho nele direto, ele é muito limpinho. Tudo bem, mas ele pega pelo ar algumas coisas, entendeu? Precisa de autorização do governo, né, para poder ter. E pelo comportamento dele. Anos, tá? Eduardo, Professor, Oi. Pode ter cobra no Brasil? Pode, né? Em casa pode, mas tem que ser legalizado. Tem que ter um IBAMA, tem que autorizar.
Você tem que Eu comprar. preciso de uma cobra. Eu já vi uma menina que tem uma cobra em casa. Vamos lá para a última aqui. Ó, uma das formas de tratar os esgotos requer bactérias patogênicas que podem destruir vírus que causam doença. Tá certo essa? A bactéria que destrói o vírus? A cara de desgosto do Márcio é melhor. Eu já entreguei, né? Aqui, ó. Então, ó, tira um print dessa tela, tira uma foto dessa tela, ou então lá no plural vai estar isso depois. E aí é o que vocês vão ter que fazer depois para mim enviar a fotografia, tá? Então, ó, atividade 1 e 2 vocês fizeram agora, mas eu quero ver a foto, tá? O teste 1 e 2 e o em casa 1 e 2. Vai mandar para mim a fotografia lá no meu e-mail e eu já vou dando para vocês os feedbacks. Eu tô lendo aos poucos, tá, pessoal? É que até chegar no 7º ano demora, tem 4 6º anos antes, mas eu tô lendo um por um, tô lendo. Professor, eu te mandei da tarefa da semana passada, eu te mandei ontem à noite. Você não leu? Tá, eu não vi, a de ontem à noite eu não vi ainda, tá? Mas eu vou tirar o relatório já agora, tá saindo daqui, eu vou tirar o relatório. E aí, semana que vem, eu vou ver se eu marco com vocês um horário de plantão, e aí a gente pode corrigir o simulado para quem quiser, entendeu? Para não precisar perder tempo da aula, a gente corrige no plantão. Beleza? Do mais, é isto. Eu vou voltar agora para o terceiro colegial. De novo. Antes de sair, coloca o nome no chat, por favor. Tchau, professor. Vocês já podem sair. Tchau, bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Bom final de semana. Beijo. Beijos. Tchauzinho. Tchau, professor. Adeus para Falou. todos. Tchau, professor. Tchau. Ô, professor, você salvou a lista, mas eu coloquei o nome só agora, tá? Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Música, bom dia. Tchau, professor.